Boa noite, meus amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? Estamos aqui nesta noite abençoada de quinta-feira para mais um devocional bíblico. E eu quero louvar a Deus por essa noite tão especial que Deus está nos concedendo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Nesta noite nós estaremos meditando na palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, obrigado, Senhor, por esta noite aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial que o Senhor nos concede, de mais uma vez estarmos diante da Tua palavra. Que nesta noite o Teu Santo Espírito, ó Pai querido, possa transmitir a Tua palavra a cada coração, a cada vida, Senhor. Ó Deus, suprindo todas as necessidades. Use o Teu servo conforme a Tua vontade. Te louvamos pela vida do Teu servo, irmão Jean, aqui cuidando da parte da transmissão, e que assim o Senhor esteja abençoando cada um nesta noite, e falando profundamente aos nossos corações. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, então, nosso texto bíblico, Gálatas 2, versículo 20, vou ler mais uma vez, que diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Glória a Deus. Estaremos meditando no tema Minha razão de viver, multiplicar. Meus amados, esse tema ele vem a calhar muito com a vida do apóstolo Paulo. Aquele homem que era um perseguidor dos cristãos, era um perseguidor da igreja de Cristo, do povo de Deus. Quantas pessoas tiveram que fugir das suas cidades, das suas casas, com medo deste homem. Mas um dia, Deus marcou o encontro com Saulo. Deus então marcou aquele encontro. E através daquele encontro, Deus abriu o entendimento, os olhos espirituais dele, os ouvidos espirituais dele, e fez dele um servo temente, obediente e zeloso pela sua palavra. Paulo, meus amados, mas ele então encontrou a sua razão de viver. Razão de viver. Ele tornou-se um multiplicador de plantação de igrejas, um multiplicador de discípulos de Cristo. Apóstolo Paulo, agora então, tendo o seu nome como Paulo e não mais como Saulo, mas agora vivendo de fato e de verdade uma nova criatura, uma nova vida com Cristo, sendo agora usado pelo poder de Deus para levar as boas novas de salvação a muitos povos, a muitas pessoas, a muitos lugares. Quantas pessoas agora podendo conhecer a palavra de Deus através deste homem de Deus. O que Deus fez também? Então, ele se tornou um multiplicador. E é isso que eu quero nesta noite, levar você a pensar comigo nesta noite. Minha razão de viver, multiplicar. Essa foi a razão, depois do encontro de Paulo com Deus, foi a razão da vida dele, multiplicar almas, multiplicar igrejas, multiplicar vidas, tudo para a glória de Deus. A razão da sua vida está nesta linda confissão em Gálatas 2:20 que nós acabamos de ler. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Linda declaração do apóstolo Paulo. Ela representa a razão de
todo cristão que experimenta a graça, o amor e as bênçãos de Deus através de Cristo. Porque, meus amados, agora quando o apóstolo Paulo olha para si, da vida que outrora ele levava, perseguindo homens, mulheres de Deus, perseguindo a igreja do Senhor, ele entende que ele não era para ter tido o perdão de Deus, mas Deus o amou, e ele foi perdoado, e a graça de Jesus o salvou. Então agora ele é um multiplicador dessa graça, que assim como ele, muitos e muitas outras pessoas também são merecedores dessa graça, para chegar-se a Jesus e terem os seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos, estes espirituais. Não é verdade? Então, meu amado, como Paulo devemos multiplicar? Como o apóstolo Paulo, eu e você devemos também multiplicar. E aí, meus amados, devemos multiplicar a graça de Deus como desejo do nosso coração. Paulo foi movido pela graça de Deus, sois salvos pela graça. O homem não é salvo pelo mérito, o homem não é salvo por fato de ele ser bonzinho, o homem não é salvo pelo fato de ele poder ajudar as pessoas. Isso é um dever nosso. A Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas isso não garante ao homem salvação. O que garante o homem a salvação é a graça de Jesus. E essa graça que alcançou o apóstolo Paulo, essa graça que me alcançou, essa graça que alcançou você, e essa graça precisa alcançar todas as pessoas. Devemos ser movidos pela graça de Deus. Outrora nós também estávamos perdidos como o apóstolo Paulo. Outrora nós também estávamos condenados à morte eterna, ao inferno. Mas o amor do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, nos concedeu o perdão dos nossos pecados e nos concedeu a vida eterna. Então nós devemos ser movidos por essa graça, assim como nós também fomos salvos, alcançados pela graça de Deus. Muitas pessoas também precisam ser alcançados, inclusive amigos nossos, parentes nossos, familiares nossos, conhecidos nossos. Quantas pessoas precisam ser alcançados? Paulo entendeu que, como religioso, ele estava anulando esta graça. A vida passa a ter um novo propósito para ele. Martinho Lutero experimentou essa mudança, e ele diz, essa mudança espiritual, ele mesmo confessou: se um homem poderia ser salvo pelo monastério, esse homem seria eu. Mas quando o evangelho alcançar o seu coração, ele desistiu de alcançar a Deus pelos seus próprios esforços, e ele aceitou o ato gracioso e misericordioso de Deus na crucificação de Cristo. E ele pôde experimentar isso também na sua vida. E ele pôde ser aquele homem que desejou ardentemente em que todas as pessoas pudessem ter a palavra de Deus, a Bíblia nas suas mãos, e pudessem examinar, e pudessem ler, e pudessem estudar. E assim ele o fez, debaixo de muita perseguição, debaixo de muitas lutas, mas Deus o guardou, e ele pôde então ser também o homem de Deus, marcando a geração, multiplicando a graça de Deus. Paulo multiplicou em sua vida a graça de Deus através da sua vida missionária, rompendo barreiras, indo a outras cidades, atravessando os mares, indo a lugares difíceis, levando a palavra de Deus. Meus amados, talvez você não seja dotado com as mesmas habilidades de Paulo, mas Deus vai te usar com o que Deus te deu. Amém? Deus vai te usar. Deus quer te usar, porque você também é um chamado de Deus. Deus quer trabalhar na sua vida, como trabalhou na vida do apóstolo Paulo, como trabalhou na vida de Martinho Lutero, como trabalhou na vida de Abraão, como trabalhou na vida de Noé, como trabalhou na vida de Ana. Deus quer trabalhar também na sua vida, meu irmão. Deus quer que você seja um multiplicador para abençoar vidas. Segunda coisa, multiplicar o amor de Deus com compromisso de fé.
As palavras de Paulo, olha que palavras lindas que ele diz: vivo não mais eu, tornaram-se a confissão de todos os cristãos que assumem um compromisso com Deus. Vivo não mais eu. O apóstolo Paulo está dizendo: não importa mais os meus planos, os meus objetivos, as minhas intenções. Agora eu vivo aquilo que Deus deseja para mim. Agora eu vivo os sonhos de Deus, os planos de Deus, as realizações de Deus. Porque, meu amado, se nós não abrirmos mão de nós, se nós não negarmos a nós, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Foi por isso, então, que ele vai dizer isso. Paulo multiplicou o amor de Deus, lembrando que ele fez e como resgatou, sem merecer, somente por amor. Ele foi agraciado com esse amor de Deus. Nós também podemos multiplicar o amor de Deus, dizendo o que Deus fez por nós. O apóstolo Paulo vai relatar a sua vida, o seu testemunho, o que Deus havia feito por ele. Meu amigo, meu irmão, olha o que Deus tem feito por mim e por você. E nós não podemos deixar de falar disso. Devemos anunciar isso. Isso deve nos impulsionar a levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas que outrora também estão perdidos, estão condenados ao inferno, estão vivendo uma vida direcionada, guiada pelo inimigo, mas ao ser encontrado pela palavra de Deus, serão alcançados pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor, e terão as suas vidas mudadas, transformadas. Nós também podemos multiplicar o amor de Deus, dizendo o que Ele fez por nós. Paulo foi tomado de uma alegria tal, que expõe a realidade da sua submissão a Cristo. Eu estou vivo. Eu estou vivo, glória a Deus. Eu estou vivo, porque a vida só Cristo pode dar. Não há vida fora de Jesus. Somente Jesus é aquele que pode dar vida e vida com abundância, meu amado. Não há vida fora de Jesus. O que está fora de Jesus é uma grande ilusão que o mundo oferece. E às vezes a pessoa então tira o seu olhar de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus, e passa a voltar para este mundo. Mas este mundo é passageiro. E este mundo conduz a uma eternidade sem Cristo, sem salvação e sem vida eterna. Em Cristo somos novas criaturas, nova vida, que está registrado lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Esse texto lindo, quando Paulo diz: não mais eu, não mais eu. Ele compreendeu que na sua vida não tem mais lugar para o eu, egoísmo, soberbia, incredulidade. O eu precisa ser crucificado. Que quantas das vezes o nosso eu nos atrapalha de ser bênção nas mãos de Deus. Quantas vezes o nosso eu nos atrapalha de multiplicar a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós colocamos o eu: mas eu não vou fazer isso. Mas eu não faço. Mas o eu tem que ser crucificado. E que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade soberana de Deus, porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós passamos a pertencer a Deus, somos nova criatura, e a nossa vida deve ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Devemos passar a fazer aquilo que Deus quer, e não aquilo que nós queremos, porque nós nos tornamos servos de Deus. E os servos estão submissos ao seu Senhor, e são conduzidos pelo seu Senhor a fazer aquilo que alegra o coração do seu Senhor. Ele entendeu, Paulo, ele entendeu que o Saulo estava morto, agora o Paulo era uma nova criatura. Então, meu irmão, não olha para as coisas passadas, o passado ficou. Quantas pessoas ficam agarradas no passado e não vivem o presente? E não conseguem se deslanchar, porque ficam agarrados naquela vida lá do passado, aquela vida de pecado, naquela vida miserável.
e não consegue olhar para frente, e não consegue viver o presente, e não consegue ser bênção na mão de Deus. E quantas vezes o inimigo usa isso na vida das pessoas. Então, meu amado, tem que ir me esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. Palavra do apóstolo Paulo. Devemos avançar pela proposta que Deus tem para cada um de nós. Então, meus amados, você que entregou a sua vida para Jesus, já entendeu que você deva viver em novidade de vida. Isso que o apóstolo Paulo passou a viver, em novidade de vida. Uma nova vida, uma nova criatura, uma nova missão. Terceira questão, devemos multiplicar as bênçãos que Deus nos deu, como missão no meu dia a dia. Multiplicar as bênçãos que Deus me deu como missão no meu dia a dia. Quando Paulo diz, Cristo vive em mim, ele está dizendo que pertence a Deus, e isto é a razão da sua existência. Cristo vive em mim. Isso quer dizer que o meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que o meu corpo é morada de Deus. Então, a minha vida pertence a Deus. Ela é conduzida por Deus. A minha fala tem que ser direcionada por Deus. O meu andar tem que ser direcionado por Deus. O meu testemunho, a minha vida. Porque isso vai multiplicar, isso vai contagiar outras pessoas também. Quando Paulo diz, Cristo vive em mim, ele está dizendo que pertence a Deus, e isso é a razão da sua existência. Paulo, nesta confissão, aceita ser um canal de bênção para os outros. Você está disposto a ser um canal de bênção para outras pessoas? Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus foi na vida do apóstolo Paulo, mas é também na minha vida e na sua vida também. Cristo estava envolvido em tudo que Paulo fazia, em todos os seus relacionamentos. Então, meu amado, o apóstolo Paulo, em todo momento, estava pregando o Evangelho. Mesmo no momento que ele esteve preso, acorrentado, lá de dentro da prisão, ele pregava, ele escrevia carta, ele aconselhava os cristãos. Foi um homem que plantou inúmeras igrejas, foi um homem que levou inúmeras pessoas a Jesus, foi um homem que influenciou muitos e muitos líderes, pastores, missionários, discípulos, diáconos, obreiros, um homem que continua, através da sua palavra escrita, continua influenciando muitas e muitas e muitas vidas para o reino de Deus. Meu amado, a nossa vida também deve ser assim. A nossa vida deve ser uma vida que influencia pessoas para o reino de Deus. Viver para Cristo foi um compromisso que exigiu de Paulo todos os seus dias. Isso envolve todos os dias, não só um dia. Nós devemos viver 24 horas, todos os dias do ano, para Cristo. Não só um dia, não só de vez em quando. Paulo só tinha uma razão para viver: multiplicar as bênçãos de Deus aos outros. Essa também deve ser a nossa razão de viver. Multiplicar as bênçãos de Deus na vida dos outros. E a maior bênção que Deus tem, a bênção da salvação. Que bênção! Vida eterna, vida com abundância, pertencer a Deus, ter o nome ligado, ter o nome escrito no livro da vida, ser um cidadão dos céus, nova criatura, cordeiro de Cristo. Meu amado, não há bênção maior que essa, e está disponível a todas as pessoas. Então, meu amado, eu e você precisamos ser multiplicadores. Você que entregou a sua vida para Jesus, ela pertence a Deus. Então, meu amado, deixa Deus multiplicar as habilidades, talentos, dons para serem usados a favor do reino de Deus. Meu amado, não enterre os seus dons, não enterre os seus talentos, não fique olhando para os lados, não fique olhando para as pessoas, olhe para Cristo e multiplique aquilo que Deus colocou em suas mãos para o reino de Deus.
Isso Deus deseja. Foi isso que o apóstolo Paulo fez, debaixo de perseguição, debaixo de lutas, debaixo de um monte de coisa. Ele multiplicou discípulos, igrejas, o amor de Deus. Quantas e quantas vidas foram influenciadas e salvas através da sua vida? Deus quer fazer isso, meu irmão, através da minha vida. Deus quer fazer isso através da sua vida que me ouve nesta noite. Não perca tempo. Não perca tempo. Coloque o propósito no seu coração. Senhor, eu quero ser um multiplicador. Talvez eu não esteja sendo até hoje. Eu quero ser daqui para frente. Não olhe para trás. O para trás já passou. Ou ontem não resolve mais. Mas daqui para frente, sim. Daqui para frente resolve. E eu quero nessa noite estar concluindo esta mensagem, dizendo: você, meu amado, está disposto a multiplicar a graça de Deus? A vida pessoal, dando prioridade às coisas do reino? Você está disposto? Você, meu amado, está disposto a multiplicar o amor de Deus na sua vida? Você está disposto a deixar Cristo que Ele ocupe o centro de sua vida? Você está disposto? Você deseja ser um crente multiplicador? Multiplicar a oração, multiplicar a formação de líderes, plantação de igreja, formação de discípulos, compaixão e graça. Você está disposto a isso? Se você está disposto, meu irmão, entende isso, então coloque-se diante de Deus, porque Deus vai te usar poderosamente. Vai fazer de você um canal de bênção. Você vai marcar essa geração como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um jovem de Deus, como um adulto de Deus, como um ancião de Deus. Meu irmão, nunca é tarde. Quantas pessoas que às vezes pensam: mas hoje eu já estou em tenra idade, já não tenho muita força mais. Meu irmão, Deus pode te usar a si mesmo. Eu sou muito jovem, eu tenho pouco conhecimento. Deus vai te usar a si mesmo. Eu não estudei muito. Deus vai te usar a si mesmo. Deus vai te usar, meu irmão. A pessoa que ele entende isso, como o apóstolo Paulo entendeu, ele se coloca nas mãos de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai conceder tudo que você precisa para ser um multiplicador. Então precisa multiplicar, meu irmão. Seja um multiplicador. Se você está disposto, então você pode declarar a razão da sua vida, que está em Gálatas 2:20. Você está disposto? Então vamos declarar o que está aqui do versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, pelas vidas que nos acompanham através das redes sociais. Ó Deus, Pai querido, que o Senhor complete a boa obra em cada coração. Que cada um tenha um entendimento do Senhor, vindo do Senhor. Ó Deus querido, que o Espírito Santo esteja despertando em cada um, para ser um multiplicador da graça do Senhor, do amor do Senhor, para que assim o reino do Senhor possa crescer e prosperar. Ó Deus, tome em tuas mãos cada vida, cada pessoa, cada família, Senhor. Obrigado por mais esta palavra do Senhor que venha falar aos nossos corações, para que assim possamos andar e viver de acordo com a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esta palavra. Ó Deus querido, e sabemos que a tua palavra não volta vazia. Sabemos, ó Pai querido, que vidas serão tocadas, serão despertadas e serão usadas poderosamente para a glória do Senhor. Ó Deus, é o que nós pedimos e oramos no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meu amado, assim chegamos a mais um final de devocional bíblico. Lembrando a você que estamos aqui todos os dias às 19h30, uma palavra de Deus ao seu coração. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esta mensagem, para que ela também chegue a outro coração. Também é muito importante que você dê um like aí também, tá bom?
e que Deus te abençoe, te conceda uma semana muito abençoada na presença do Senhor.